Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando algumas coisinhas, algumas novidades que já temos aqui. E também quero conversar um pouquinho com vocês, algumas coisas a respeito aqui da nossa casa, né? Que a gente ainda não conversou sobre. Eu vou já estar agradecendo, né, aos novos inscritos que tem entrado aí, tem gostado do nosso conteúdo e tem nos seguido aí no nosso canal, né? Também quero agradecer aquelas pessoas que estão sempre interagindo, curtindo, comentando os nossos vídeos, né? Quero agradecer a cada um. E para você que é novo ou nova, né, que tá caindo aqui de paraquedas, olá, eu me chamo Josilene, mais conhecida como Jo, e esse é o meu canal, né? E no nosso canal a gente fala sobre a nossa rotina do dia a dia, mas agora no momento a gente tá com o nosso diário de obra, porque nós estamos construindo a nossa casa do zero, né? Ela já tá dessa forma. E a gente tá botando tudo aqui para você estar acompanhando, né? E tá interagindo com a gente. Então vamos lá pro vídeo de hoje. Então, meninas, ó, aqui é o portão de entrada. Eu tô mostrando pela parte de dentro e vou mostrar lá pro lado. Aqui, gente, já é a parte de fora, tá? Aí aqui é o portão. Aí é essa parte todinha aqui, ó. Até ali essa parte branca, né? Dessa parte branca pra cá é tudo dos meus pais. O que que acontece? O portão dos meus pais, a entrada dos meus pais, né, vai passar a ser nessa parte aí, do meio aí. E a nossa entrada vai ser essa aqui, tá bom? Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, aí a minha casa é aquela lá, ó. Lá no fundo, ali no fundinho ali. Ó, até aproximar um pouquinho pra vocês verem. Aí a nossa casinha. Aí esse aí é meu filho, gente, Daniel. Dá um tchauzinho pras meninas. E então, gente, ó, a nossa entrada, aqui é a casa dos meus pais, né? A nossa entrada vai ser toda essa parte aqui, onde eu tô passando com vocês, ó. Aqui, essas plantinhas aqui vai sair daqui. Aqui vai ser o nosso corredor de entrada, tá? Nessa parte aqui. Vai ser até aqui, né? Na frente. Aí nessa parte aqui, ó, que já é a nossa casa já, a gente vai levantar um murinho aqui, ó, nessa parte aqui da frente aqui. A gente vai levantar um murinho e ali vai ser a nossa entrada aqui. Tá. Aí, não sei se vai dar pra vocês verem direito. Aí aqui já é a nossa porta, né? Aí a gente tem um espaço aqui na frente que é onde a gente vai fazer. A gente tá pensando em fazer a lavanderia, mas não sei também, gente. Tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui também é nossa. Aí ali, ó, é o nosso galinheiro. Aí vou mostrar agora pra vocês onde vai ser o banheiro. Aí, meninas, ó, aqui, ó, aqui é os fundos da minha casa. Aí aqui, por enquanto tá sendo galinheiro, vai ser o nosso banheiro. A gente tem essa parte, né? Essa parte aqui toda, né? Toda essa extensão aqui e a lateral lá que eu mostrei pra vocês, né? Que é onde é o galinheiro também. Vai sair tudo isso aqui,
tá? Esse aqui vai sair tudo, o galinheiro de lá também. A gente pretende deixar ele um pouquinho mais pra frente, mas isso aí é coisa de futuro. O que a gente pretende fazer, né, mais próximo agora é o nosso banheiro, que vai ser aqui. Eu vou mostrar o espaço que tem. Aí, meninas, vai ser aí, tá? Ó, começa aqui, ó, e vai até lá onde tá aquela estrutura lá, ó, até lá, entendeu? Aí, o que que a gente pretende fazer? Não sei se aí no vídeo tá dando pra vocês ver direitinho, mas assim, é bem grande, gente, é bem grandinho, tá? Então, meninas, eu vim aqui para conversar um pouco com vocês, né? Como eu disse na abertura do vídeo, né? Vim contar um pouquinho da nossa história, né? De como a gente chegou até aqui, né? Nessa construção aqui que a gente tá. Então, gente, essa nossa casa, ela tá sendo construída no terreno dos meus pais, né? Eles cederam pra gente, né, uma parte aqui do quintal. Mas quando meu pai cedeu, eu ainda não era casada, eu era solteira, né, e eu tinha meus filhos, né, meus 2 meninos mais velhos, que são o Theo e o Daniel. E na época eu havia me separado dos pais dele, do pai deles, e do antigo relacionamento, né? E aí eu tava morando na casa dos meus pais. E essa parte aqui, né, que é onde está sendo construída a nossa casa, ela tava no alicerce. E tava com algumas paredes levantadas, não assim, uma altura alta não, tava algumas partes assim levantadas. E aí o meu pai, ele cedeu essa parte, né, pra gente, porque aqui seria, ele iria construir mais alguns cômodos aqui e iria unir com a casa deles, que é aqui na frente, ó. Nesse buraco aqui, é aqui na frente aqui. Ia unir com a casa deles ali para fazer uma casa só bem grande. Só que meu pai e minha mãe, eles acabaram ficando sozinhos, porque, né, os filhos, todo mundo já adulto, já resolveu suas vidas, só eu que havia retornado para cá. E aí ele viu que eu queria ter o meu canto, que eu queria ter meu espaço, né, pra mim, pras crianças, e ele acabou cedendo essa parte que já estava parada já há um bom tempo, né, já tinha anos que já tinha parado aqui a obra. E ele também não tinha pretensão de mexer aqui, porque ele queria investir ali. Ele ainda quer, né, investir ali na casa deles ali para fazer uma reforma. Foi então que ele pegou e falou comigo que eu poderia pegar essa parte aqui que já estava semi-pronta e dar continuidade de onde eles tinham parado e fazer uma kitnet para mim e para meus filhos. Só que eu trabalhava no salão de cabeleireiro, né, recebia o auxílio aí do governo, né, e só que não tinha, gente, como mexer, porque eu tinha que arcar com as despesas dos meus filhos, que não é barato, né, quem é mãe sabe, e também tinha que ajudar nas despesas da casa, tinha várias coisas assim, e eu não conseguia, né, manter a obra. Foi então que eu peguei, né, na época da pandemia, lançaram aquele empréstimo, né, do auxílio, e foi onde eu peguei esse empréstimo e consegui comprar alguns materiais para estar fazendo, né, dando continuidade à obra aqui. Foi aonde que foi levantado as paredes, foi enchido coluna, meu pai mexeu em algumas coisas aqui. O material acabou e aí eu não tinha dinheiro para dar continuidade à obra. Então a obra ficou novamente parada, né? E aí, passado-se algum tempo, né, eu conheci meu esposo e a gente se tornou amigo. De amigo a gente começou a namorar, né? Quando a gente se conheceu, eu não pretendia me relacionar, né? Assim, relação amorosa, mas de amizade sim, mas não queria nada de relacionamento, né, sério com ninguém. Até porque eu sabia muito bem o que eu tinha passado e que eu não estava preparada para uma nova relação.
E aí ele, com toda a paciência do mundo, ele se tornou meu amigo, não nessa intenção, né, de virar meu esposo. E aí a gente conversava muito e tal. E quando foi passados alguns meses, a gente começou a ter um olhar diferente pro outro. Ele primeiro foi o primeiro a falar comigo, né, que ele queria algo sério e tal. E foi daí que a gente começou a se conhecer pra namorar, né? E aí a gente foi, fez tudo correto, né? A gente saiu algumas vezes pra se conhecer, pra conversar. E eu expliquei a ele a minha situação, contei toda a minha história, né? Ele já sabia algumas coisas, outras coisas ele não sabia, então eu abri para ele. E foi onde ele pegou e falou comigo que o que ele queria comigo era sério. E aí ele foi, pediu, né, meus pais, né, para namorar em casa, tal. Gente, mesmo eu tendo 2 filhos, tá? 2 não, eu tinha 3 filhos, já tinha os 3 meninos. Não é porque eu tive filhos, que eu já fui casada, que eu não poderia, né, ter uma relação de respeito, né? Às vezes a gente confunde um pouco, né? Principalmente nós mulheres. Achamos que, porque a gente já tem filho, a gente já foi casada, não precisa dessas coisas, porque isso é coisa antiga. Não é, gente. Isso é questão de respeito, né? Essa é a minha opinião. Tem gente que pensa diferente de mim, tudo bem, tá tudo certo. Mas assim a gente fez, né? A gente fez o que a gente achou que era correto. Ele pediu meus pais, a gente namorou, noivou e nos casamos, né? E aí estamos aí para a glória de Deus, né? Com o nosso casamento abençoado, a nossa família abençoada. E foi então, gente, que quando a gente casou, a gente queria mexer na casa, só que não tinha como, porque a gente precisava de um lugar para morar e a gente não conseguia equilibrar valor de aluguel, despesa de aluguel, conta de água, conta de luz, despesa com a casa, com criança, a gente não conseguia equilibrar. Então o que a gente fez? A gente pegou, foi morar de aluguel e deixou uma obra aqui do jeito que tava. E a gente orando, né? Foi sempre orando em cima disso, eu principalmente orando, falando assim, que eu não queria ficar a minha vida toda pagando aluguel. E foi então que eu falei com meu esposo, quando a gente mudou, porque a gente mora em Guapimirim, né? Nós somos de Guapimirim, Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem. E eu morava no quilômetro 11, que é uma parte da rural, né, da cidade de Guapimirim, e meu esposo morava no centro, que era em Parada Modelo. E aí, quando a gente casou, nós tínhamos que mudar para lá, para Parada Modelo, que era onde ele morava, porque o emprego dele era lá e os horários de ônibus, né, de condução daqui para lá não batia o horário do serviço dele. Ele ia estar sempre chegando atrasado, não ia dar certo. Então nós resolvemos ir morar lá. E o custo de vida lá é um pouco mais caro do que aqui no nosso bairro rural. E foi aonde que eu comecei a orar mais ainda, né, em cima disso. E quando a gente resolveu mudar pra lá, eu falei com ele, amor, eu não quero ficar mais de um ano pagando aluguel. Quando der um ano que a gente tá no aluguel, a gente vai nos mudar pra nossa casa do jeito que ela tiver. Aí ele falou, tá bom. E aí fomos pra lá, passou-se um ano, né? E quando faltava pouco para um ano, faltava acho que um mês mais ou menos para completar um ano que a gente estava morando lá. Meu esposo começou a se sentir muito desconfortável no emprego, um emprego que ele já estava já há muitos anos. E estava acontecendo várias coisas lá, também várias coisas pessoais nossas. E a gente começou a orar, pedindo a Deus uma resposta. E foi aonde que nós pegamos e ele pegou um dia, né, foi trabalhar tranquilo e o patrão dele chamou ele para ter uma conversa e acabou demitindo ele. E foi exatamente na semana que a gente completaria um ano de aluguel lá nessa casa. E aí eu sempre passava no emprego dele quando levava as crianças para a escola e ele me chamou e falou comigo, amor, meu patrão me demitiu. E agora? O que a gente vai fazer a partir de agora? E aí eu falei com ele que eu ia orar e pedir ao Senhor uma resposta. E assim eu fiz. Levei meus filhos para a escola, cheguei em casa,
dobrei meu joelho e orei e pedi ao Senhor uma resposta. E aí ele também orou de lá e Deus deu uma resposta para ele. E foi aonde que a gente tomou a decisão de investir todo o dinheiro que a gente pegasse aqui na obra. E foi isso que a gente fez. Pedimos meu pai e minha mãe para que a gente passasse um tempo ali na casa deles, né, morando ali, e a gente fosse mexendo aqui na casa, né, e assim a gente vai mudar para casa sem acabamento, sem nada, e depois a gente vai fazendo aos poucos, né. Como vocês podem reparar, a gente não tem banheiro aqui na casa, né, porque a gente vai ainda fazer o banheiro. A princípio a gente vai estar morando aqui e usando o banheiro dos meus pais, e mais pra frente a gente vai construir o nosso banheiro. Mas é assim, gente, se a gente não meter as caras, né, a gente não consegue nada nessa vida. Principalmente nós que somos pobres, né. Então, se a gente não se apertar, se a gente não der um jeitinho, a gente não consegue. E sem contar, gente, que o principal disso tudo é a ajuda do Senhor. Porque tudo que tem acontecido na nossa vida está sendo direcionado por Deus, né? Toda a nossa trajetória de vida, a partir do momento que a gente se posicionou, né, e começou a consultar o Senhor uma resposta sobre as nossas decisões, o Senhor moveu de uma forma que a gente está até hoje assim estagnado. Mas tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável, né? E aí, gente, foi essa saga, né? A gente foi, pediu permissão, meus pais deixaram. E no mesmo dia a gente já mudou para cá, para casa dos meus pais, entregamos um aluguel lá, porque o aluguel também estava perto de vencer. E a gente entregou o aluguel lá e pegamos todo o dinheiro da rescisão, seguro-desemprego, né? E estamos investindo aqui. O que acontece? O seguro-desemprego já está acabando, né? E aí a gente tem que dar continuidade à obra, porque ainda tem algumas coisas ainda a ser feitas, mesmo que a gente não vai esperar tudo ficar pronto, né? Mas pelo menos a gente quer deixar de uma forma que fique habitável, né? Pra gente trazer a nossa família pra cá. E aí, gente, é assim, tá? Foi desse jeito que eu tô contando pra vocês. Eu espero, né, de coração que vocês estejam gostando aí de nos acompanhar o nosso canal. Vai ter muito conteúdo bom ainda, gente. É porque essa parte assim de construção, essas coisas assim, é um pouco chatinha mesmo, né? Mas faz parte, né? Para chegar na fase bonita, precisa passar pela fase feia, né? Então eu espero que vocês estejam gostando, né, de nos acompanhar aí. Peço a você que continue, né, nos acompanhando, comentando, né, deixando aí a sua opinião. Se você quiser alguma dica de algo, deixa aí, sugestão de vídeo que a gente possa fazer também, pode estar deixando aí no comentário pra gente, pra estar nos ajudando. E aí a gente vai mostrando pra vocês cada etapa aqui que for finalizando na nossa casa, tá bom? Um beijo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? Os nossos vídeos. Enviar aí pro seu amigo, pro seu familiar, tá bom? Um beijão e até a próxima.